Mãe. Olá, meus amores. Oi, Sora. Oi, Tudo Sora. bem? Sora, o JP falou que não vai vir pra aula hoje. Porque ele tá indo pra São Paulo. Depois ele assiste. Eu tô só arrumando a apostila aqui, tá, amor? Amorezinho. Deixa eu achar a página aqui. Tá tudo bem com vocês? Sim, Sora. Pronto, já arrumei. Cadê o resto do povo? Aqueles preguiçosos. A Pro tá comendo. Pô, não tá bem hoje. Tem que comer. Nossa, Sora, o que você tem? Pro tá meio ruim do estômago. Nossa, Sora, Sora, nesse Oi. ano, eu acho que eu fiquei umas 5 vezes, mais ou menos, ou 6, ruim do estômago, Sora. Ruim, né? Eu me contorcer, Sora, de suar, de dor. É muito ruim. Aí eu não tô muito legal. Aí, às vezes eu vou comer alguma coisinha só pra não ficar de estômago vazio. Deixa eu ver quem está presente para ver quem está faltando. Vamos lá. Isabela. O Felipe, o Edmar. A Gi. O João Marque. A Júlia. Maria Clara e Maria Fernanda. Matheus. E a Pietra. Faltam as gêmeas, né? Bruno, Caio. A Isabela tá entrando. A Isabela é a melhor. desculpa pelo atraso, Pro. Não, eu já tava perguntando de vocês. Ó, tá faltando o Bruno e o Caio, que sempre estão e não estão hoje. Falta também o Cavalinho. A Valinha sempre entra primeiro, não tá? Toda descabelada. O Abreu sempre chega atrasadinho, mas o Caio entrou. Aí, mãe, eu comprei errado. Por quê? Porque a gente sempre comprou o amarelo, comprou o de morango. Mas não sou do mesmo jeito. Bruno também. Só falta o Cavalinho e o Abreu. Mãe, é uma mistura de iogurte de morango Com Yakult. com Yakult. Não vou provar. Deixa eu ver, tem que ter 14. Nossa, gente, cheio. 14, certinho. Bom, eu vou começar a aula. Hoje a aula é curtinha, não é muito longa, não. Não. E aí, se eles entrarem, vocês me avisam, tá bom? Pede para me avisar. Quem já tá no bate-papo aqui? Tudo bem, Pietra? Sem problemas. Pode ficar com a câmera fechada. Compartilhar a tela. Vamos colocar aqui. Estão vendo a apostila na tela? Sim. Sim. Sim, Sora. Muito bem. Esse é o último módulo da apostila. Eu dividi esse módulo em 3 partes, tá? Deixa eu ver se é o último mesmo. Tá certo, é isso mesmo. Isso mesmo. Hoje é semana 8, né? Eu dividi esse módulo em 3 partes, por isso que eu falei que a aula é curtinha, porque a apostila de vocês ela é curtinha, né? Então são poucas Só páginas. falta isso de página? Só. Ô, mãe, Vai dar 36. Calma aí, Arthur, que agora eu não posso. Até a 45. Mas, por exemplo, a 44, a 45, nem tem nada para explicar.
Dá a impressão que da de matemática é infinita. Então, a de história está bem curta. A do sexto está enorme, enorme. Eu dou 4, 5 páginas por dia. De vocês dá 2, 3 por dia. Então, é mais curtinha mesmo. Tá? Mas a gente tem bastante coisa para falar, né? Porque a gente vai falar de mercantilismo, que é o assunto, né, que a gente está falando já há algum tempo. E a escravização. Então, a gente vai entrar num outro lugar, num outro assunto dentro do mercantilismo. Porque até agora a gente estava falando de comércio, né? No comércio de especiarias, de ouro e tudo mais. Na próxima apostila, a gente já vai entrar em colonização no Brasil, então a gente vai falar mais do Brasil. E aqui, falando da escravização, a gente vai falar de várias coisas dentro dessa escravização, pensando nesse choque cultural. E a gente vai falar tanto no tráfico interoceânico, que é o tráfico negreiro, né, porque ele foi dentro do oceano, até a escravização indígena. Então, a gente vai falar das duas escravizações e a gente já falou um pouco, não foi do sexto, mas eu vou lembrar de um assunto do sexto ano, que a gente já falou de escravidão em Roma e a gente viu que era um assunto bem pesado. Então, a gente vai voltar nesse assunto para falar um pouquinho sobre essa escravidão, tá bom? Então, uma das coisas... Mais ou menos, Sora. Eu lembro. Oi? Eu lembro, até mais ou menos, assim, que a gente estudou. A gente leu um texto ano passado que falava que o problema da escravidão não é só o trabalho, não é só o trabalho pesado, porque quando a gente fala de escravidão, a gente pensa numa pessoa sem liberdades que é obrigada a trabalhar muito, né? Mas quando a gente fala disso, não é só trabalho, né? Porque trabalhar todo mundo trabalha. Embora hoje a gente tenha liberdade, todo mundo trabalha. Então, não era só isso. O problema da escravidão é o escravo ser tirado do seu meio, do seu país, da sua família, da convivência dos amigos, das suas crenças religiosas, do seu lugar de origem e ser levado para outro que não tem nada a ver, de maneira forçada. Ele não quis ir, né? Ele foi obrigado a ir. Então, isso gera um choque cultural muito grande, porque ele tem que se adaptar àquele novo, né? Então, é disso que a gente vai falar. Essa escravidão, ela não é só um trabalho excessivo, um trabalho pesado, não é só uma punição física, que nem todos tinham punição física, mas é uma perda de identidade, né? É um problema de identidade mesmo, é um sofrimento muito psicológico. Cavalinho chegou, né? Ainda vou ter que abrir o som, vai demorar. Então, vamos lá. Uma das coisas muito importantes, a escravização, né? O tráfico de viventes, que a gente chama aqui, né? Esse tráfico de viventes, porque não foi só um tráfico negreiro, teve tráfico de indígena também, de uma região para outra, porque a gente tem dois tipos de tráfico. A gente tem o interoceânico, que é entre África e Brasil, foi dentro do oceano. E a gente vai ter um tráfico interno, porque o negro chegava no Brasil, ele não ficava naquela região, né? Ele era vendido nos portos e aí ele era distribuído por todo o país. Quando a gente tem, por exemplo, a queda da produção de açúcar no Brasil, ao mesmo tempo que lá no Nordeste está tendo a queda da produção de açúcar, eles estão encontrando ouro nas minas aqui no Sudeste. Então vai ter uma inversão do eixo econômico no Brasil, do Nordeste vai para o Sudeste. Então muitos negros vão ser vendidos, porque daí eles se tornam muito, né, e não tem tanta produção de açúcar, então já não precisa de tantos escravos, e as minas estão precisando de escravos, então eles são levados do Nordeste para o Sudeste. Então existe um tráfico que é interoceânico e existe um tráfico que é interno. Nesse tráfico interno também tem venda de índios. Então por isso que a gente usa o termo tráfico de viventes, porque não é só um tráfico negreiro. Ele é um tráfico de pessoas vivas, né? De pessoas, não um tráfico só de negros. E isso aqui tem que ser entendido dentro do contexto de mercantilismo, porque foi uma atividade extremamente lucrativa. Então, assim, vender, comprar pessoas fazia parte da balança comercial favorável.
Por quê? Porque você compra barato e vende caro, né? Que é a lógica da balança comercial favorável. Você comprar barato e vender caro. Então, lá na África, esses negros, eles eram comprados muito barato e vendidos no Brasil muito caro. O índio, ele era aprisionado, então ele nem era comprado, ele era aprisionado e vendido muito caro. Então, dentro da balança comercial favorável, a escravidão foi um ótimo negócio. Por isso que foi muito incentivado, tá? Todo mundo ficou rico com isso. Aí a gente vai falar agora do tráfico interoceânico. A gente não vai falar de indígena hoje. Indígena ficou para a semana que vem. Então, hoje a gente vai falar do negro. Então, como eu falei, ó, o tráfico era uma atividade lucrativa, uma fonte de riqueza, tanto para quem traficava, tá? Então, surgiu aí o traficante de escravos como uma profissão, né? Uma pessoa que lucra traficando, né? Levando esse escravo de um lugar para o outro. Não era o próprio governo que fazia isso, né? Era um grupo de homens, de pessoas que lucravam, que era um negócio. Vou para a África, compro os escravos, trago para o Brasil e vendo muito caro. Ou para quem... E era lucrativo para quem usava essa força de trabalho. Por quê? Porque ele tinha um gasto inicial, mas o lucro que esse escravo dava era muito grande. Então, a devolutiva do dinheiro era muito rápida. Então, por exemplo, os escravos, eles tinham valores diferentes dependendo do objetivo da compra desse escravo, né? Para que ele ia ser usado e das condições físicas dele. Então, vamos supor, se eu quisesse uma cozinheira, ela não daria lucro, porque ela não vai gerar renda para mim, né? Ela não vai trabalhar na fazenda produzindo cana, por exemplo. Ela vai trabalhar na cozinha lá da casa grande, cozinhando para a família inteira. Então, eu vou pegar uma mulher que não seja tão cara, certo? Que saiba cozinhar. Às vezes a coitada nem sabia cozinhar, mas eu aprendi a cozinhar. Uma criança era mais barato. Por quê? Porque produz menos. Se eu quisesse um escravo para trabalhar na fazenda, cortando cana, e cortar cana é uma atividade extremamente penosa, é uma coisa horrorosa, né? Você pega os boia-frias, né, que a gente chama, os cortadores de cana. Nossa, é um trabalho exaustivo cortar cana. Você pega um minerador, né, um negro que foi trabalhar depois nas minas, ele tinha que ser um homem grande, forte, que aguentasse um trabalho pesado todos os dias, né? Esse escravo ele era mais caro, com certeza. Então, uma coisa compensava a outra. Mesmo esse escravo sendo caro, quando ele começava a trabalhar, o tanto que ele gerava de renda, de lucro com o trabalho dele, pagava o valor dele e sobrava muito dinheiro, porque ele não recebia salário depois. Então, para o fazendeiro lá, o dono da mina, não importa onde ele estava trabalhando, era extremamente lucrativo, porque ele não ia receber salário. Então, se ele pagou 5 mil reais nesse escravo, né, vamos chutar, já paguei 5 mil reais nesse escravo. Ele, no mesmo mês, ele já recebia esses 5 mil de volta, de lucro, e depois ele não tinha mais gasto com esse empregado. Professora, tipo quando a gente compra um robô, que é um objeto, a gente não tem que ficar dando salário para ele, mas ele dá pra gente. Exatamente. E aí eu só vou fazer a manutenção desse robô, né? Porque tinha que fazer a manutenção do escravo. Ele comia todos os dias. Mas era assim, vamos supor, de manhã ele recebia um pão com leite, que é o que a gente toma de café da manhã, né? Ninguém aqui faz banquete no café da manhã. Muito provavelmente muitos de vocês nem tomaram café da manhã. Aí ele recebia um pão e leite de café da manhã. Meio-dia ele recebia o almoço. Não era lá o almoço, né? Era um mingau, uma sopa, com restos de carne. Daí... Sopa não é almoço nem janta. Oi? Sopa não é almoço. Sopa não é almoço. Não, mas faziam como se fosse uma papa, né? Uma polenta, alguma coisa assim, que é nutritivo, é bastante carboidrato, é o que se usa bastante, com os restos de carne, porque precisava da proteína, e aí daí vem, por exemplo, as comidas
que tem essa mistura de carne com... Quando a gente fala de sopa, que na verdade se você misturar uma carne num caldo e colocar algum carboidrato, eu não sei se tinha macarrão na época no Brasil, mas alguma fubá, alguma coisa assim, ele vai virar uma papa, né? Extremamente nutritiva. Que mais? No final do dia, eles recebiam outra alimentação e depois uma janta. Então, só que o gasto com essa comida, como eram os restos, eram coisas que eles mesmos produziam na fazenda, não era um gasto excessivo para o dono. Era algo que ele podia pagar. Roupa, eles ganhavam uma roupa, só ia ganhar outra quando aquela estivesse esfarelando já. Então, ele usava anos a mesma roupa, certo? Então, eles não tinham mais gasto. Por isso que era algo lucrativo, tá? Porque o gasto que se tinha depois com esses escravos era ínfimo, perto do valor que eles produziam de lucro. Bom, a gente já estudou que o tipo de escravidão e o trabalho escravo e tudo mais, ou o comércio de escravos, já era utilizado não só na África, porque a gente estudou que isso aconteceu na Grécia, em Roma, no Egito, né? Desde a antiguidade. Na Babilônia, os hebreus foram escravos na Babilônia. Então, desde a antiguidade, se usa o trabalho escravo e o comércio de escravos, de vender escravos. Então, na África não foi diferente. Tá? Na África, já faziam esse tipo de comércio de uma tribo escravizando a outra, um povo escravizando o outro. Qual foi a diferença? A diferença é que transformou isso numa escala mundial. Algo que era ali local, né? Só estava acontecendo na África, nesse momento da história, esse tipo de escravidão só acontecia na África. A Europa não usava mais trabalho escravo, já estava com trabalho assalariado ou servidão, né? O que aconteceu foi usar esse tipo de trabalho e de comércio numa amplitude, né? Ampliou, saiu da África e veio para a América e foi para a Europa, né? Porque alguns foram levados como escravos para a Europa também. Então, isso foi aproveitado pelos comerciantes portugueses com o objetivo de explorar suas riquezas econômicas. Para eles, trazer mão de obra da Europa para a América para trabalhar seria caríssimo. Tá? Não compensaria, porque não era todo mundo que ia querer sair de lá, e a Europa talvez nem tivesse tanta população para isso, tá? Porque é uma região pequena, não tinha tanta população, então nem todo mundo ia querer sair da Europa para ir para a América, para vir para a América para trabalhar, né? Então, normalmente a pessoa ia cobrar caro, e aí a balança não fecha. Então, para aquela situação, a melhor coisa para eles foi usar a mão de obra escrava mesmo, certo? E aí tem uma coisa interessante, tá? Dentro das atividades econômicas ali, não necessariamente esses escravos eram comprados com dinheiro. Então, existiam regiões da África que os traficantes, aqui ó, muitas vezes usavam fumo e aguardente como moeda de troca. Por quê? Porque o fumo e a aguardente, que produzia muito na América, muitos não tinham na África. Então, para eles era um produto caro, né? Então, eles preferiam, às vezes, ao invés de... E ouro na África, a gente já estudou, por exemplo, Gana produzia muito ouro, então tinha regiões que eram do ouro. Para eles era melhor produtos do que dinheiro. Então, não necessariamente trocava o escravo por dinheiro. Às vezes trocava por produtos. E vamos supor, a aguardente no Brasil como era produção de cana, tinha muita aguardente, era muito fácil produzir aguardente, como é até hoje no Brasil, e o fumo também, porque o fumo é uma plantação. Planta fumo, colhe, a folha ela é secada no sol, e sol é o que não falta no Brasil, e aí isso aí vira o cigarro depois, né? Que era o cigarro de palha, né? Não tinha o cigarro como tem hoje, industrializado. Eu não entendi, Caio, o chat. É que eu ia perguntar se lá já existia tráfico de droga. Não. Não era uma coisa proibida para ser lucrativo,
né? Só é lucrativo para o traficante hoje porque o negócio é proibido. Porque a hora que for legalizado e o produto tiver que pagar os impostos para o governo, aí já não vira mais lucrativo, tá? Vamos supor, maconha, cocaína, crack, sei lá. Só é lucrativo para o traficante porque ele não paga imposto nenhum. Então, ele vende um produto sem pagar nada para o governo, tá? Então, a hora que for, não vai ser nunca legalizado esses tipos de droga, porque elas fazem muito mal para a saúde. Então, mas se fosse legalizado, pagaria altos impostos para o governo, como é o cigarro. Cigarro comum. Você pega um maço de cigarro, custa R$10. É absurdo o valor de um maço de cigarro. Por quê? Porque ele paga muito impostos para o governo, tá? Então, na época não tinha tráfico de drogas, porque não era uma coisa que... Primeiro porque, assim, as drogas sintéticas que a gente tem hoje não existiam na época. Elas precisam da indústria para fabricar, né? As pílulas, mesmo a cocaína e tudo mais. Tinha a droga natural, vamos supor. Maconha sempre existiu porque é uma planta. O fumo, né? Uma droga, uma planta. A própria coca era uma planta. A cocaína, ela é sintetizada, né? Mas eles usavam para fazer chá, para mastigar, né? Porque ela dá ela tira fome e tal. Então, por exemplo, lá nos Incas, nos Andes, a 3.000 metros de altura, eles usavam folha de coca para ter energia, porque os caras não tinham nem o que comer e tinha que subir de montanha. Oi? Sabia que tem gente que pega fumo e fica mascando? Uhum. Sim, eu sou da roça, gente. Isso aí é muito comum aqui onde eu moro. Eu conhecia muita gente que fumava, que mascava fumo. Eles vendem em umas latinhas, assim. É como se Tem fosse uns que é tipo, tem um que parece uma linguiça, assim. É um negócio estranho. E tem o rolo de fumo, porque você pega os mais antigos, né? Eu moro na roça mesmo, gente. Que eu cresci, assim, indo em fazendas e tudo mais, que os velhos Os pegam idosos. o fumo de corda, que é o fumo enrolado, assim, é a folha enroladinha. Pica o fumo lá, põe no papelzinho, enrola e fuma. Eu não sei qual é melhor, qual é pior, porque o cigarro hoje ele tem um filtro. Mas não sei se esse filtro serve para alguma coisa, senão não tinha um monte de gente doente por causa do cigarro, né? Mas dizem que esse é melhor porque ele só tem fumo, né? Ele é só o fumo mesmo. Então ele não tem todas as... Porque o cigarro mesmo, gente, ele tem até... ele tem uns produtos lá que, assim... Se você for olhar mesmo na composição, você fala, nossa, eu nunca vou usar isso na vida. Ô, Sora. Oi? E eu fico pensando assim, quem fuma? Ô, Sora, porque tá escrito lá que você pode ter não sei o que nos... E o povo compra. A pessoa compra. Mas é porque é viciante, né? Uma vez que você começa a fumar, o corpo vicia e você não consegue parar. Por isso que fala, nem começa. Não começa a usar, porque você, como ele vicia, você fumou 2 cigarros, você já viciou. E também tem aqueles amigos que falam, fuma aí, fuma aí. Não, fuma aí. não. Porque assim, é só um. Não dá nada. Dá sim, porque ele vicia. O grande problema das drogas, por que o traficante fica rico? Porque ele vicia a pessoa. E a pessoa vai querer comprar a todo momento. Esse que é o problema da droga. Entendeu? Não é uma coisa que você fala, não é um refrigerante que você fala, não, vou decidir não beber mais refrigerante, não vou comer mais doce, chocolate. E pronto, a pessoa decide e para de comer pro resto da vida. Não é assim. Não, Sora, chocolate não dá para parar de comer pelo resto da vida. Eu já tô sem tomar refrigerante 1 ano. Eu tomei esses dias porque eu não tô boa do estômago, mas... Nossa, você não tá boa do estômago e toma refrigerante, Sora? Oi? Você não tá boa do estômago e tá tomando essas coisas? Ué. Dá uma aliviada às vezes. É verdade. Tem o gás faz bem, né? Como eu não tomo água com gás, porque eu acho horroroso água com gás, mas eu tomei um pouquinho assim de refrigerante só para dar uma aliviada no estômago. Vamos lá. Bom, no caso... Pega gás de cozinha e taca na boca. Por exemplo, credo. Por exemplo, ó, aqui
Os Estados Unidos, eles tinham um comércio que a gente chama de comércio triangular, onde eles não era aguardente, eles produziam o rum, que o rum ele é feito com... O processo é o mesmo, mas a aguardente ela é feita com o caldo de cana, né? Com o caldo amarelinho da cana. O rum, ele é feito com a sobra do melaço. Então, ele é aquele açúcar queimado. Então, ele fica com uma cor escura. Mas é uma pinga igual, com cor escura. Fala muito no Piratas do Caribe, né? Porque eles são daquela região do Caribe, ali que eles produziam rum. E eles trocavam fumo e rum por escravo também. Então, era uma prática comum isso aqui, certo? Bom, aí nós temos uma tabela, tá? Falando sobre escravidão, o tráfico de escravo entre os séculos XVI e o século XVIII, que foi o ápice, né, do tráfico negreiro, e a origem. Então, por exemplo, do Mar Vermelho, ali no Mar Vermelho, que é aquele mar que fica ali perto do Egito, entre a África e a Arábia Saudita, ali o deserto da Arábia, foi progressivo, tá vendo? 100 mil, 100 mil, 200 mil, num total de 400 mil escravos traficados. Dentro do Saara, então dentro da África, também foi progressivo, 550 mil, 700 mil, 700 mil, num total de 1.950.000 pessoas escravizadas. Isso aqui é estimativa, tá, pessoal? Porque não tem um controle certinho. Agora, olha o do Atlântico. Como foi progressivo, muito, né? Foi de 328 mil, passou para 1.348.000. Então, mais de 1 milhão, aumentou mais de 1 milhão em um século. E aqui, ó, 6 vezes mais, 6.090.000. Então, foi para 7.766.000 escravizados. Né? Lembrando que é uma estimativa. Então, quando a gente olha uma tabela dessa, a gente percebe que o tráfico no Atlântico, ou seja, o tráfico que vinha escravos da África para a América, contando aqui Brasil, Estados Unidos, né, toda a América Latina e tudo mais. Quando eu falo Brasil e Estados Unidos, é que foram os que mais traficaram, né, os que mais compraram escravos. Na América Espanhola, algumas regiões tiveram tráfico, outras não, porque eles conseguiram utilizar a mão de obra indígena. No Brasil não conseguiram muita mão de obra indígena, e nos Estados Unidos também não. E os Estados Unidos teve uma produção de algodão, de cana e de tabaco, né, do fumo, muito grande, ali no sul dos Estados Unidos, então eles precisaram de muita mão de obra escrava, tá? Então eles usaram muito. E aí a pergunta, qual região recebeu o maior número de africanos escravizados, né? O continente americano foi a região que mais recebeu, é óbvio aqui, da região do Oceano Atlântico, tá? Então, isso é muito, muito visível aqui na tabela. A hora que você olha, você vê que o tanto de escravos de negros que vieram para a América é muito grande. Qual a hipótese da classe para a presença de um tráfico realizado no interior do continente africano? Porque ele fala aqui, ó, no Saara teve muito tráfico também, gente. Por quê? A gente pode perceber que os negros que eram trazidos para o Brasil, eles provinham da região do Saara. Realmente, se a gente pegar... vai ter um mapa que mostra isso. Vocês vão ver que eles vão vir de regiões ali da África subsaariana, da região que a gente chama do Sahel, que é uma região entre o deserto do Saara e a savana africana, né? Por isso o tráfico ali foi muito grande. Aí fala assim, você já estudou em outros momentos sobre a existência do trabalho escravizado em muitas civilizações. A gente já viu mesmo. Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma. Aí, aqui fala, quais as características do trabalho escravo naquelas situações? Lá era por guerra e por dívidas, né? Então, eu sempre falei isso ano passado para vocês. A grande diferença é que não era uma escravidão por cor. Né? Nessas regiões a escravidão era por guerra mesmo e por dívidas. Na América, a escravidão foi por cor. Então, ou era negro ou era indígena, tá?
Bom, sabe-se que a África é um grande continente recortado por diferentes países e etnias. A gente já estudou isso também, né? Esse ano mesmo a gente estudou isso. Vamos agora conhecer um pouco desse comércio, por meio da leitura de 2 mapas. A gente tem 2 mapas aqui na apostila para a gente entender isso. Essas bolinhas aqui na África, ó, eram os locais da onde os negros saíram. E aqui eram os principais portos de entrada no Brasil desses negros, certo? Tem uma pergunta sobre isso, uma pergunta da semana sobre isso. Então, presta bastante atenção para não confundir os nomes, tá bom? Se o nome não tiver aqui, é porque não é a resposta, tá? Então, a gente vê, por exemplo, região de Belém e São Luís receberam, tá vendo que a proximidade é muito grande aqui, tá, pessoal? Recebeu negros daí de Bissau, de São Jorge da Mina, né? Então, são os locais de onde vem aqui. Cabo Verde é um arquipélago português, tá? Então, eles também foram para Cabo Verde aqui, ó. A região aqui de Recife e Salvador recebeu de toda essa costa aqui, ó. Professora. Oi. Eita, não é. Calma aí. As bolinhas vermelhas que estão no Brasil são a saída ou é a Então, a chegada? chegada, tá vendo a setinha? Tá apontando para ela, é por onde eles chegavam, Obrigada, senhor. tá? Porque não tinham tantos portos assim no Brasil, tá bom? Até que página nós vamos hoje? A gente vai até a 38, a gente já tá acabando. Eu falei que hoje era bem curtinha a aula, tá? Então, aqui a gente tem Belém, que era a porta de entrada aqui para a região da Amazônia, São Luís, no Maranhão, Recife, né, em Pernambuco, são as capitais litorâneas, né? Aí tem outras aqui ainda, né? Tem Fortaleza e tal, mas esses aqui eram os principais. Salvador, na Bahia, que Salvador era a capital do Brasil, e muitos vinham para Salvador aqui. E Rio de Janeiro, também, que é um porto natural praticamente, né? E aí a gente tem essa região mais sul aqui, Luanda, Benguela e do Moçambique, porque a gente já tinha visto que Moçambique aqui sempre foi uma colônia portuguesa, né? Tanto que eles falam português lá até hoje. Essa região aqui é a região de Angola, que é Moçambique, então eles vinham para cá trazidos pelos portugueses, certo? Essa região aqui, ó, é a região que eu falei para vocês, que é o final do Saara e o início da savana. Então, você pode ver que a maior parte vem dessa região aqui, ó, que é a África subsaariana, né? Abaixo do Saara, o que eles chamam de África Negra, certo? E aqui, ó, são os principais portos de embarque. Então, aqui é da onde eles embarcavam mesmo para vir para o Brasil, ó. São os mesmos lugares, né? Arquipélago de Cabo Verde, aqui, o Forte da Mina, Bissau, aqui a gente tem várias, né? Guiné-Bissau, Guiné, não sei lá, tem vários Guiné aqui. Essa região aqui foi a que mais mandou, região do Benin. Aqui a gente tem Gana, aqui a gente tem o Congo. Então, essa região aqui foi onde vieram a maior parte dos negros para o Brasil. E essa região também, região de Benguela e Luanda, tá? Então, assim, a gente tem alguns remanescentes quilombolas, por exemplo, que eles falam, eu sou Benguela, tal, porque os negros vieram dessa região aqui. Tá bom? E acabou. Falei que era curtinho hoje, ó. Aqui, ó, o que vocês têm que pensar, que eu tenho diferentes, porque aqui a gente está falando de uma escravidão entre os séculos XVI e XIX. Então, no século XVI, que é quando começa a colonização no Brasil, o Nordeste vai estar forte ali no trabalho escravo, por causa das plantações de cana. Quando tem a inversão, lá no século XVII, é um século mais ou menos de diferença, vai inverter o eixo. E aí o Rio de Janeiro passa a ser a capital, porque eles encontram ouro em Minas. E aí o Rio de Janeiro é mais próximo de Minas, então para fazer o controle e o escoamento da produção, né, levar para o porto para ir para Portugal, eles escolhem o Rio de Janeiro. Tem lá uma estrada velha que eles chamam, que é a Estrada Real,
que era uma estrada que era por onde eles só podia passar por aquela estrada, porque ali é onde tinha fiscalização. E aí, por isso que a gente vai ter os negros entrando pelo rio para ir para Minas. Porque Minas não tem mar, então eles entravam pelo Rio de Janeiro, que era o local mais próximo das Minas ali, era o Rio de Janeiro. São Paulo é longe. E São Paulo tem a serra, que também dificulta bastante. Embora o Rio de Janeiro também tenha a serra, tá? Para chegar no interior tem que passar por uma serra gigante também. Mas é para vocês entenderem que aqui não é só sobre cana. Aqui a gente está falando sobre um monte de produção. A entrada deles por Belém e São Luís, por exemplo, a gente tem seringueira, a gente tem as drogas do sertão, a gente tem cacau, várias produções. Uma coisa interessante do Brasil é que o Brasil é um país muito rico, né? Então, a gente tem várias produções de várias coisas diferentes acontecendo, eixos econômicos diferentes acontecendo. Então, a gente tem negros chegando tudo quanto é lugar. Certo, amores? Hoje foi curtinha a aula, são poucas páginas. Tá bom? E escravidão é uma coisa que a gente já fala desde o ano passado, então é tranquilo. Ninguém entrou depois, Ana Luísa? E você colocou o cavalinho? O cavalinho eu coloquei. O Abreu não chegou, né? Bom dia, Sora. Bom dia, dona Ana. Só para confirmar, o Fernando não tá, né? Alguém sabe do Fernando, gente? Não sei não, senhor. Ninguém conversa com ele? Isso, eu mando um monte de mensagem, ele nunca responde. Ele não fez nenhuma atividade do bimestre. Nenhuma. Desde a primeira. Ele não responde nenhuma mensagem. Às vezes quando eu, por exemplo, quando ele coloca alguma coisa nos status, eu até respondo, mas tipo, ele me responde depois de 5 dias. Estranho, né? Uhum. Vamos lá. O Abreu não entrou. Vocês conhecem outra pessoa que é assim, sabe? Começa com F e termina com lip. Conheço. Tipo, Mas o Felipe pelo menos faz as atividades, tira a notinha e entra nas lives. Eu também não respondo. Ué, a pessoa tá lá conversando comigo, ela mora do outro lado da rua. Por que não veio falar comigo? Você prefere Porque ficar estamos em mensagem? isolamento, não pode falar com os vizinhos. Não, assim, antes da pandemia, ela saía na rua para tudo quanto é coisa. Ela sentava do outro lado da rua com o celular para mandar mensagem para mim. Não, ela sentava na rua, na calçada. Ela mandava mensagem para mim, eu tô lá. Por que você tá mandando mensagem para mim? É só gritar. Nossa, gritar, vai que é uma pessoa reservada. Vai que é uma pessoa. Vai que tá Aí o dormindo. vizinho reclama depois. Vai que tá Não, dormindo. sabe para que era? Para jogar. Aí os cachorros começam a latir. É. Mesma coisa. Nossa, dá tanta raiva quando isso acontece, professor. Verdade. Ontem eu Professor. com um cachorro aqui no meu condomínio, a gente era às 6 horas da manhã. Ele latiu o dia inteiro. Ele começou às 6 horas, ele foi o dia inteiro latindo. Não sei o que aconteceu com esse cachorro. Professora, a minha cadela tem um latido muito agudo. Aí começa a latir, passa a pessoa aqui na frente do portão, ou os cachorros aqui da rua começam a latir, ela começa a latir na sala, aí a sala é pequena, aí tipo, começa. Nossa, senhora, dá uma dor no ouvido. É horrível. Bom, amores, vamos descansar para a próxima aula. Vocês têm mais aulas hoje? Sim, mais duas. Você tem Mas mais um duas? intervalinho aí de 1 hora, senhora. Um intervalinho de 1 hora. Ai, que delícia! Então, ó, bora? Não, aqui. Não, Não tem temos. agora, depois quando for 10 horas. Depois da aí, de ciências tem um descanso. então tá bom. intervalinho de 1 hora depois da primeira aula é de quarta-feira, eu confundo. Então, ó, beijos para vocês. Se tiver dúvida, manda lá para a Prona Gíria Edu, tá bom? Tá bom. E até semana que vem. Tchau, Sora. Tchau, tchau.